Olá, sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Se humilhe diante de Deus e Ele te dará vitória. Nós vamos trazer para você uma breve reflexão baseada no texto de segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19, que é a história transformadora e curadora na vida um comandante de um exército chamado Naamã. Como dizemos, esse é o nosso canal Momento com a Palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito importante a sua inscrição, muito importante o seu envolvimento, com o nosso trabalho para que possamos crescer juntos e juntos podermos divulgar a Palavra de Deus. Se você já é inscrito, toda vez que você passar pelo vídeo, deixa o seu like, é muito importante o seu like, porque fazendo assim, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e estará compartilhando com outras pessoas internamente, tirando a gente desse meio, só dos inscritos, Acione o sininho da notificação e não deixe de compartilhar com outras pessoas os nossos vídeos. Nos ajude, vamos juntos crescer para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Se humilhe diante de Deus e Ele te dará vitória. O texto fala de um homem chamado Naamã, como diz no início, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tinha muitas qualidades, muitas bênçãos de Deus na vida dele, uma intervenção direta de Deus fazendo dele um homem vitorioso nas lutas, nas batalhas, famoso, bem conceituado, mas a Bíblia fala que ele tinha lepra. E essa situação o humilhava, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, além da lepra simbolizar pecado, ela também traça a ideia de uma maldição, de uma pessoa ser amaldiçoada por Deus, já que ela perdia o contato com as pessoas que ela amava, com o meio. Talvez você diga assim, mas como que ele era um comandante, como que ele conseguia, É lógico que ele usava uma roupa, mas ele, por ética, e ainda por conceito social, ele não podia se envolver diretamente com as pessoas, nem as pessoas que ele amava, porque a lepra afastava as pessoas mais próximas e ele não podia ter contato nem com as pessoas que amava. Eu diria, nem receber essas honras pelas vitórias, porque ele deveria estar em público e ele não podia estar em público recebendo essas honras, porque ele era leproso. Então isso era uma marca que trazia uma humilhação muito grande para a vida dele. Na verdade, nós olhamos para Naamã e entendemos que angustia muito porque é muito humilhante para ele. E seria humilhante para qualquer uma pessoa. E ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ver o seu ego mexido, ninguém gosta de sofrer situações que venha depreciar, que venha desmotivar, e a humilhação ela faz isso. Mas a palavra de Deus neste momento está trazendo para o seu coração que essa humildade diante de Deus, ela pode produzir vitória na sua vida. Ela pode produzir vitórias em nossas vidas. Quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos exalta. Esta é a verdade bíblica no Novo Testamento. Mas vamos aqui entender o que aconteceu com Naamã dentro desse processo de cura, transformação, porque ele foi curado. Ele sabia de um grande profeta de Deus que curava, e ele enviou mensageiro, esse profeta de Deus, e esse profeta fala para ele assim, olha, você precisa visitar um dos rios que nós temos aqui, e era um dos rios mais sujos, era um dos menores rios, e você precisa mergulhar 7 vezes nesse rio para ser curado.
e o profeta não dá aquela atenção especial que ele gostaria de ter recebido, né? Por ser um comandante de exército, ele se sente muito humilhado, né? De novo, muito humilhado. E aí a pessoa que acompanhava ele, estava sempre ao lado dele, fala assim, o Senhor, se ele propusesse algo mais forte, algo maior, mais desafiador, o Senhor não faria? Ele está pedindo apenas que o Senhor mergulhe nesse rio. Ele fala assim, mas aqui, no nosso meio, onde nós vivemos, tem rios bem melhores, mais limpos, e por que nesse rio? Né? Por que nesse lago, né? Nesse rio sujo, nessa... É muita humilhação, não dá para ser diferente. E ele fala assim, se ele mandasse o Senhor fazer algo diferente, maior, o Senhor não faria, então não custa nada fazer. E mais uma vez ele precisa se humilhar diante de Deus, ele precisa se curvar diante do Senhor e fazer aquilo que Deus desejava fazer na sua vida. Às vezes precisamos, por que não dizer quase sempre precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Dobrar os nossos corações, quebrantar e buscarmos por socorro, buscarmos por auxílio, porque Deus nos ouve. Então, com Naamã, a gente aprende que diante de Deus, né, o princípio da vitória, o fator primordial da vitória, sempre será a humilhação, sempre será a humildade, né? Ter no coração essa humildade. E no versículo 5, versículo 13 e 14 do capítulo 5, eu vou ler para vocês aqui, ele diz assim, virando a página, ele vai dizer para você, então os seus oficiais se aproximaram e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Ele obedeceu ao Senhor. Ele se humilhou na presença de Deus. Quando nós fazemos isso, obedecemos, nos humilhamos na presença dele, a semelhança de Naamã, essa humilhação nos conduz à vitória. Quando nós apresentamos a Deus as nossas lepras, nossos sofrimentos, as nossas dores, confiamos ao Senhor os nossos fracassos, as nossas humilhações, Deus, ele ouve, Deus vem com socorro. E Deus mesmo prepara a forma certa que ele deseja ministrar sobre as nossas vidas. Porque em cada momento de humilhação, em cada situação, existe uma grande lição de Deus para nós, assim como existe também um grande princípio de vitória para as nossas vidas. Naamã também descobriu que antes de subir na vida ou em qualquer realidade vivida, ele precisava descer na presença de Deus. Ele precisava estar diante do Senhor. E esses mergulhos indicam isso. Antes da glória, antes, né, da fama que ele precisava e gostaria de fato usufruir, porque as conquistas já existiam, o reconhecimento também, mas a situação de ser um leproso impedia de estar publicamente sendo honrado na presença de outras pessoas, de ser reconhecido não só verbalmente, mas também fisicamente, de poder entrar nas festas e ser, né, recebido com brados, né, com glórias, com honras. Ele não podia fazer isso. Recebia essas honrarias no íntimo, no oculto, sozinho, no seu lugar, isolado de todos, distante de todos. E antes dele ser glorificado, exaltado perante as pessoas, ele precisou se humilhar na presença de Deus, descer na presença do Senhor. Isso significa reconhecer Deus como o soberano da sua vida, como aquele que estava proporcionando para ele essas vitórias. Reconhecer que tudo o que ele já havia conquistado ou conquistaria ainda era fruto da fidelidade de Deus, era fruto dos planos de Deus para a sua vida e não apenas das suas capacidades. Capacidades como soldado, capacidades como homem, capacidades como pessoa, mas acima de tudo, de ser um homem capacitado por Deus para a vitória. Nós lemos que Deus dava vitória a ele.
que Deus concedia a ele essas vitórias, quando lemos no capítulo 5, no início, dizendo que Deus o tornava, né, vitorioso. Era o Senhor está aqui, né? Quando nós lemos diretamente no versículo 1, diz assim: porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Deus, o Senhor, dava a vitória a ele. O Senhor concedia a ele a capacidade de ser um vencedor, e talvez até este momento ele não reconhecia Deus em seus caminhos, na sua vida. Ele achava que era uma conquista pessoal. Naamã também aprendeu, e nós precisamos aprender com ele, que a gratidão agrada ao coração de Deus. A gratidão agrada o coração de Deus. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, né? Porque o Senhor agia por meio deles. No versículo 15, se você virar a página, na minha Bíblia depois, você vai encontrar esta palavra dizendo assim: depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Ele se prostra diante desse servo de Deus, se coloca, reconhecendo que em terra alguma, em nenhuma outra terra, existe um Deus como existe em Israel. Ele adora o Senhor, e adoração é gratidão. É reconhecimento de que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. É o reconhecimento de que a grandeza, de que o desenrolar da nossa história, de que os acontecimentos que nós precisamos, que vai mudar as nossas vidas, que vão nos trazer vitórias, eles vêm do Senhor, e o Senhor, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que ele declara. Ele aprende que a gratidão agrada o coração de Deus. Ele que estava queixoso, reclamando da forma com que Deus queria agir na vida dele, e agora ele reconhece o Senhor como o único Deus existente em toda a terra. Isso é gratidão. Reconhecimento da grandeza do poder de Deus na sua vida é gratidão. Se colocar diante do Senhor e adorá-lo é gratidão. Reconhecer a grandeza das manifestações e saber obedecer o Senhor, mesmo que seja nos momentos mais difíceis, a expressar gratidão. Isso agrada o coração do Senhor. Mas Naamã também aprendeu, assim como nós precisamos aprender, que a maior honra não está nas conquistas ou no status, mas ser um verdadeiro adorador do verdadeiro Deus. As conquistas são muito importantes, ser vitorioso nas situações é muito importante, faz uma diferença muito grande, né, em nossas vidas, porém, reconhecer o verdadeiro Deus e reconhecer que estamos adorando o verdadeiro Deus é de fato o que nós precisamos fazer. Honrar o verdadeiro Deus. Ou seja, dar a primazia, dar o primeiro lugar ao Senhor em nossas vidas. Dizer que Ele está antes de qualquer outra coisa, das nossas conquistas, dos nossos status, né, das pessoas que nós amamos ou que mais amamos. Deus precisa e deve estar em primeiro lugar. Isso é se humilhar na presença do Senhor. Reconhecer que Ele é maior em nós do que qualquer outra coisa. Que Ele é o mais importante para nós do que qualquer outra coisa ou pessoa. E no versículo 17 a 19 do capítulo 5, nós vamos encontrar esta palavra. Vamos encontrar a base, né, dessa expressão, né, que diz que nós precisamos ver no Senhor realmente o nosso maior bem. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais
oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Ramon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe o seu servo por isso. Eliseu disse, vá em paz. Ou seja, na consciência de Naamã estava a convicção, a certeza de que quando ele fizesse qualquer outra atitude em relação a qualquer outras autoridades, mesmo que fossem representadas como deuses ou autoridades religiosas, ele estaria fazendo como ao Senhor e não aquelas entidades ou aquelas pessoas. Esse reconhecimento, né, no coração de Naamã significa que ele trouxe Deus, né, para a sua existência cotidiana, para cada momento da sua vida. Né? Significa que ele aprendeu que mais importante do que as suas conquistas, do que as honras, do que o que ele, né, pudesse ter, do que as pessoas que estavam à sua volta, era saber que ele era um adorador do Senhor. Que ele adorava o Senhor e só o Senhor ele adorava. Ou seja, que Deus era de fato a pessoa mais importante da vida dele. O Senhor quer ser a pessoa mais importante da sua vida. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6, diz assim, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus vai te exaltar. Se você se humilhar na presença do Senhor, se você está se sentindo humilhado por causa de alguma situação que você viveu ou está vivendo, eu tenho certeza que se você se colocar na presença de Deus, obedecendo, reconhecendo que Deus, ele precisa e deve ser o primeiro na sua vida, antes de qualquer pessoa, qualquer outra situação ou condição, eu tenho certeza que o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que essa palavra venha te fortalecer nesse momento. Se inscreva se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, acione o sininho da notificação e deixe o seu like, que ele é muito importante. Que a paz de Jesus seja a direção do seu coração. Que Deus te abençoe.